Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, hoje, estapafurdiamente, o Jair Bolsonaro vem com aquele embromation, mais um embromation. Bolsonaro foi capaz hoje de indicar, né, e até de dar uma dica para que possam fazer uma CPI contra a Petrobras. Como se a Petrobras não fosse empresa do governo, empresa administrada pelo governo dele, empresa que está aumentando os combustíveis, diesel e a gasolina, por conta da má administração dele. Então é muita sacanagem que o próprio Bolsonaro peça uma CPI contra o próprio governo dele. Isso tudo para tentar mostrar para a gadaiada, para os seus seguidores, que olha como eu sou demais, olha o que eu estou fazendo. E querendo uma CPI para a Petrobras. Como se a Petrobras fosse assim uma entidade estrangeira, como se a Petrobras fosse outra empresa que não a empresa que sempre foi. A Petrobras é a mesma empresa do tempo do Fernando Henrique, a Petrobras é a mesma empresa do tempo do Lula, do tempo da Dilma, do tempo do Temer. Por que está acontecendo isso com a Petrobras só agora no governo Bolsonaro? Será que vocês não se perguntam, não? Só agora no governo Bolsonaro que esses aumentos o tempo todo, de 2 em 2 meses, fica aumentando a gasolina, fica aumentando o diesel, e a ele para dizer que não é responsabilidade dele, ou é inaptidão, né, porque ele não sabe administrar, aí ele inventa qualquer coisa. Uma hora inventa que é por causa do ICMS, aí o que faz? Pede porque se o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, reduz o ICMS, acabe o ICMS. Os governadores já colocaram alíquota zero para o ICMS durante 3 meses, para provar para a população que não é o ICMS que aumenta. Tanto é que está aí, sem ICMS, mais um aumento de combustível. O que acontece na realidade, só antes de eu continuar com o meu comentário, é que o aumento da gasolina, né, que foi aprovada pela Petrobras de novo, pela comissão escolhida pelo Jair Bolsonaro, porque quem escolhe o presidente da Petrobras é o Bolsonaro, quem escolhe a maioria daqueles que fazem parte daquela comissão na Petrobras é o seu Jair Bolsonaro. Então a gasolina vai aumentar 5,18%, o diesel vai aumentar 14,21%. É molho do que mais. Isso tudo por quê? Por causa do preço, da paridade de preço. Essa paridade de preço internacional é que faz com que o preço do combustível aumente. O Bolsonaro sabe que basta isso aqui, ó. Isto aqui, uma caneta, para mudar essa política de preço. Mas por que ele não faz? Ele prefere ficar atacando, porque ele está fazendo o jogo. Sabe aquele jogo que você está por trás, aquela falsidade? Você está por trás falando mal da pessoa e pela frente falar um bem que só. O que o Bolsonaro faz? Ele sabe que os preços da Petrobras aumentam sempre assim por causa dessa política de preço. Essa política de preço que foi implantada no finalzinho do governo Temer e continuada pelo governo dele, piorada pelo governo dele, que aumenta o preço de acordo com o preço internacional, que não tem nada a ver. A Petrobras está colocando para o trabalhador um preço que seria 10 reais, 10 dólares por barril, está colocando 140 dólares, para vocês terem uma ideia. Agora, quem está lucrando com isso? Aí o Bolsonaro fala, a Petrobras está lucrando com isso. Beleza, então era para fazer o seguinte, se a Petrobras está lucrando, então nós vamos ter aqui ruas lindas no Brasil, nós vamos ter investimentos no Brasil, na saúde, na educação, vai abrir mais empregos, mas não está acontecendo isso. Por quê? Porque essa política de paridade de preço, esse lucro vai para aquelas pessoas que são acionistas, que são os acionistas privados. Os maiores bilionários do Brasil são acionistas da Petrobras. É dono de banco, é dono de supermercado, então todos eles são amigos do Bolsonaro, são amigos do Paulo Guedes. E é muito mais fácil para o Bolsonaro atacar a Petrobras do que atacar os seus amigos que fazem com que o preço da Petrobras aumente. São eles que estão por trás aumentando o valor do diesel e da gasolina, porque eles vão ganhar com isso. Enquanto o Bolsonaro faz o papel de palhaço, faz o papel de animador de torcida, ele vem e fala mal da Petrobras. Mas por trás, ou das duas uma, ou o homem é burro demais, ou o Bolsonaro é burro demais e não sabe como funciona a PPI, ou ele é mentiroso. Eu acredito que ele é burro e mentiroso ao mesmo tempo, mas ele sabe. O preço da Petrobras só aumenta assim
por causa dessa política de preço. Ele poderia pegar uma caneta, chegar na comissão, ele como representante da comissão, ele pode intervir e dizer o seguinte, olha, a partir de hoje vai acabar essa política de preço da Petrobras. Mas não é isso que os amigos deles, os acionistas querem. O que os acionistas querem é muito lucro. E o que os acionistas querem é comprar a Petrobras, é fatiar a Petrobras. Então, ao mesmo tempo que ele defende os amigos que aumentam o valor, ele também fala mal da Petrobras, para a sociedade aprovar a venda da Petrobras para aqueles que estão aumentando o valor do combustível dentro da Petrobras. Então, quem está aumentando o valor do combustível na Petrobras são os acionistas, esses que participam, que são empresários dentro da Petrobras. Então, estes empresários são amigos do Paulo Guedes. O Bolsonaro não é contra eles, o Bolsonaro é contra o povo. Então, ele tenta enganar os caminhoneiros, ele tenta enganar a população dizendo que ele não tem nada a ver. Ele tem muito a ver e sabe que bastava força de vontade e para enfrentar os bilionários. Mas esses bilionários são que apoiam ele. Como é que ele vai enfrentá-los? Ele fala mal da Petrobras, poderia mudar a política de preço, mas aí ele vai perder o apoio político dessa classe que está dentro da Petrobras, aumentando o preço da Petrobras, enquanto nós aqui pagamos esse preço absurdo. É uma inflação muito alta. Por quê? Além disso, o dólar fica oscilando. Por quê? Porque ninguém investe no Brasil com um psicopata desse. O bicho é maluco, é preguiçoso, não trabalha, não tem projeto nenhum, não tem qualquer interesse em uma política, ele só pensa em ser preso, os filhos presos, ele só pensa em brigar. Ele não tem uma responsabilidade administrativa, o cara é tosco. O que ele entende é de política, né? Essa politicagem dele. Então ele se mantém no poder com essa artimanha, atacando a Petrobras. Por quê? Porque se ataca a Petrobras, o objetivo é vender a Petrobras. Para quê? Para que a Petrobras caia nas mãos desses acionistas que estão lá, caia totalmente. Aí você acha que vai baixar o preço? Aí você não tem governo para se meter. O problema é força de vontade do Bolsonaro. Ele sabe disso e tenta passar para a população que ele é isento de tal. Ele não consegue, ele é frouxo, não consegue enfrentar os bilionários, esses ricaços que estão por trás desses aumentos na Petrobras. Os próprios acionistas dão milhões de reais de compensação para o diretor. Então ele coloca um presidente lá dentro, esses acionistas fazem o seguinte, olha, eu vou te recompensar para vocês assinarem aqui, não há como, tem que intervir dando a canetada, mudando essa política de preço, não faz, o que faz é mascarar essa situação, aí fica ruim demais, gente, fica muito ruim. Agora, vamos falar de outro assunto. O Bolsonaro disse que ele não falou com Alan dos Santos nos Estados Unidos, mas que se falasse com ele, ia dar um abraço nele, ia apertar a mão dele, porque ele acha que o que Alan dos Santos cometeu não foi crime. Então, mesmo que o Supremo Tribunal Federal, a maior corte do Brasil, diga que ele cometeu crime, Bolsonaro acha que não. Então, Bolsonaro é o intérprete daqueles que interpretam a lei. Então, se o ministro falou, se um juiz disse isso é crime, ele vai preso, o Bolsonaro diz, não acho que é crime, então ele não vai preso. Ou seja, ele virou um certo revisor de leis, ele revisa tudo, logo ele, o super intelectual. Então o seu Jair Bolsonaro é uma pessoa que entrou no governo para bagunçar com a população, para mexer com a população de uma maneira errada, porque ele move sentimentos de gente escrota, ele move sentimento de gente ruim, e aí faz que aquela gente ruim que tinha o seu jeito, a sua atitude escondida, porque fazia vergonha, não tenha vergonha. Hoje o escroto tá feliz de ser escroto, tá honrado de ser escroto, né? O mal educado acha que tá ao máximo sendo mal educado. Então esse tipo de atitude, por quê? Porque o Bolsonaro é presidente, olha a escrotidão que ele é, olha a peça rara que ele é. Por que eu não posso ser assim, já que o presidente da República é? Então são situações que a gente deve muito bem colocar na nossa mente. E ontem a Lopretti, lá do Jornal da Globo, lembrou para nós que essas buscas pelo corpo, pelo paradeiro de Bruno e do Dom Phillips, que é o indigenista e o jornalista inglês, não começou pelo governo federal. Não foi a Polícia Federal que entrou para descobrir onde estavam os corpos, foram os próprios índios. E isso ganhou repercussão porque é um jornalista internacional, senão não estava nem aí. Há certas coisas encobertas. O Bolsonaro tirou o poder do IBAMA, tirou o poder da FUNAI,
desarmou o povo do Ibama, dando sempre para esse povo que quer destruir a Amazônia, que quer tirar dinheiro, lucro, minério, assim na cara dura. O camarada está sendo ali patrocinado por essa turma de empresários que querem destruir, explodir, seja lá o que for, e aí as pessoas acham que isso é a coisa mais normal do mundo. Isso não é. Um presidente da República não é para se prestar esse serviço. O presidente da República é para manter os nossos direitos intactos, a nossa floresta intacta, valorizar o povo indígena, valorizar os povos da terra. Ao invés disso, cria uma celeuma, cria briga com todo mundo. É um camarada despreparado, deveria se renunciar. O maior problema hoje do Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Sem ele no poder, as coisas iam se resolver muito mais rápido. Mas com ele, que é um tosco, que é guiado pelos filhos, mais tosco ainda, que só pensam em medo de ser preso, como ganhar dinheiro e como manter no poder, não dá. Vai continuar essa balbúrdia, esse pandemônio, ele querendo jogar uns contra os outros. Olha, gente, teve outra notícia aqui que eu quero mostrar para vocês. Esmaga no like e fica junto comigo. Se você quiser cooperar com esse canal, ajudar o canal, 61983046113. Olha o que diz aqui o Lira, o amigo do Bolsonaro, não é? Empacotador de dinheiro e o blindador de Bolsonaro, empacotador de grana. Nunca antes na história do Brasil deputados e senadores ganharam tanta grana como no governo Bolsonaro. O Lira, bilhões, veja isso. Presidente da Petrobras está sacaneando. E vamos para o pau, diz Lira. Presidente da Câmara diz que Coelho trabalha contra o Brasil após novas altas da gasolina e do diesel. Veja bem, ele está falando mal do presidente da Petrobras, que foi o Bolsonaro que escolheu. O Bolsonaro tirou o camarada, não fazia nem 3 meses, um camarada dizendo que esse daí ia arrebentar a boca do sapato. Tudo mentira do Bolsonaro. Tudo mentira. O que o Bolsonaro faz é colocar alguém lá dentro para incendiar, para colocar fogo na lenha na fogueira, para que a Petrobras seja mal falada e para que os preços delas caem e os acionistas possam comprá-la na frente. Entende? O Bolsonaro foi que colocou o camarada lá. Aí o Arthur Lira vem, poxa, o presidente da Petrobras está agindo contra nós. Para de sacanagem, que foste tu colocar-te ele lá junto com o Bolsonaro. Isso é para tentar enganar. Será que as pessoas pensam que hoje em dia todo mundo é idiota? Todo mundo é besta? O que o Arthur Lira faz é um teatro. Ele e o Bolsonaro fazem o teatro. Acabaram de colocar o cara lá dentro, dizendo que era o tal, tirando o outro. E a política não muda, porque não muda a política de preço. Bolsonaro pode colocar a Madre Teresa de Calcutá lá dentro. Se ele não mudar a política de preço de paridade internacional, nada muda. Isso é mentira, palhaçada, não quero nem ler mais o que esse Lira falou, porque é um pilantra. É o seguinte, gente, esse negócio de privatizar a Petrobras, não sei o quê, tem que privatizar a Petrobras, mas é isso que eles estão querendo. Exatamente esse ataque todo à Petrobras é para privatizar. Esse aumento é para sacanear mesmo. É para dar a entender que tem que privatizar, senão... Porra, se ele está administrando, não consegue, tu acha que aqueles que estão aumentando o preço da Petrobras lá dentro vão querer? Ora, meu irmão, o que o empresário quer é lucro. Para com isso, vamos parar de inocência. Líder dos caminhoneiros diz que greve é o mais provável diante dos novos reajustes nos combustíveis. Esse líder do caminhoneiro é um banana, um puxa-saco, um bolsominho, é o Zé Cueca, certo? Não tem outros adjetivos para falar com um demente desse, que na realidade, quando aumentou 10 centavos no governo Dilma e 35 centavos no governo Temer, fez o maior estardalhaço, foi paralisação de tudo. Agora aumentou mais de 120%, o cara não fez nada. Bolsoninho acha que o seu amor por Bolsonaro, a taração pelo Bolsonaro é maior do que os interesses dos caminhoneiros. Caminhoneiro, se você ainda está seguindo o Bolsonaro, deixa de ser besta. O cara tá rindo da tua cara, lá tá ligando pra ti, seu trouxa. Não tá ligando pra ti, não. O que o Bolsonaro tá fazendo de tudo isso, Celeso? Por que no governo FHC passou 8 anos, a gasolina não chegou a R$2? O Lula, no poder, passou mais 8 anos, a gasolina não chegou a 3. Com a Dilma, 6 anos, a gasolina não chegou a 4. E agora, com o governo Bolsonaro, já chega a R$8 e vai aumentar agora de novo. Tu tá de sacanagem comigo? Pensa, cara. Pensa. Olha,
Olha essa notícia aqui, gente. Perícia confirma que corpo encontrado no Amazonas é de Dom Phillips. A confirmação partiu da Polícia Federal, que afirmou trabalhar para a indicação de dinâmica do crime e ocultação dos corpos. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Grande abraço, se inscreva no canal, compartilhe. Tchau, pessoal.